Olá, meu nome é Isabel Lemos, eu sou gestora de renda variável do Fator. Nós vamos falar agora sobre o Fator Ações. Eu sempre gosto de iniciar mencionando esse gráfico, porque é importante a gente olhar o médio e longo prazo do fundo e não somente o curto prazo. No entanto, a gente vai falar aqui do curto prazo, que foi o resultado de janeiro. Nesse gráfico que vocês podem ver atrás, mostra a performance do fundo setorialmente, o que contribuiu positivamente e o que contribuiu negativamente para o fundo. Resumidamente, o Fator Ações encerrou o mês com 1,9% de alta. Já o índice Bovespa fechou o mês de janeiro com 3,4%. A reabertura da China, depois das políticas de Covid, foi o tom positivo para o mercado de commodities, que foi o destaque. E nesse sentido, as ações de siderurgia e de minério tiveram boas performances e foram as que contribuíram positivamente para o nosso fundo. Aqui eu vou mencionar algumas, como CSN Mineradora e a Vale, que tiveram altas de 31% e 6,3%, respectivamente. Outro setor que eu mencionei que foi positivo foi o setor de siderurgia, com Gerdau, que acabou contribuindo positivamente para a carteira. E outras empresas no setor de consumo, como Natura e Lojas Renner, também apresentaram retornos positivos, contribuindo para a carteira. Do lado contrário, né, a gente tem o evento Americanas. A gente tinha uma posição de Americanas e, com o fato relevante que eu vou mencionar a seguir, a empresa teve uma queda de 82%. Né? E, portanto, esta foi, de modo geral, a maior contribuição negativa para o fundo. Vamos lá para o fato de Lojas Americanas, né? A posição em ações da Americanas foi o destaque em queda, 82%, né? Com o anúncio das inconsistências contábeis e possíveis fraudes na contabilidade da empresa. Depois que aconteceu esse fato relevante, a gente buscou se ater ao fluxo corporativo das decisões mais do que a números incertos que estavam saindo no mercado. Nossa estratégia foi acompanhar o desenrolar do fluxo corporativo, dos fatos. O processo tem sido bastante ruidoso, mas a gestão tem buscado movimentação ativa, de forma a minimizar o prejuízo. Dessa maneira, nós fizemos trades de compra e venda da ação, e com esses trades de curto prazo, nós conseguimos reduzir o prejuízo nessa ação especificamente em 35%. Mas, mesmo com a redução do prejuízo, né, esse foi o destaque negativo para o fundo no mês de janeiro. A contaminação dos fluxos de notícia, no caso de Americanas, atingiu o setor financeiro. E o fundo também mantinha uma posição em Banco Pactual, que foi bastante impactado, caindo 9,2%. Por conta das incertezas do cenário geral, fizemos alguns ajustes na carteira. Basicamente, a gente reduziu um pouco de exposição ao Banco Pactual, apesar de achar ainda um banco bastante interessante e com grande potencial de geração de resultado. Diminuímos também posições em ações que têm uma necessidade de caixa no curto prazo. E com isso, a gente vendeu Light e CVC. E também saímos de exposição de alimentos e bebidas, saindo de Ambev. Na contrapartida, a gente optou por ficar com empresas que têm teses de valor, como Natura. E também olhamos algumas outras empresas que oferecem bastante potencial, como Sequoia ou Azul. Aqui, depois dessas movimentações, vocês podem olhar como ficou a carteira setorialmente e podem verificar que ela continua bastante diversificada. No próximo slide, a gente menciona como que foram os resultados do fundo em alguns períodos. E depois, um outro slide com o resultado do fundo anualmente, que vocês já devem olhar. Vamos agora falar um pouquinho do mercado de renda variável de janeiro e nossas perspectivas. O ano de 2023 começou com um misto de expectativas pelo rumo do que o novo governo poderia propor ao Brasil e ainda incertezas com juros altos. Nesse cenário, o fluxo investidor local continua negativo.
Já o fluxo de investidor estrangeiro está positivo em 12,5 bilhões. Quando a gente olha uma análise com um horizonte mais amplo, mostram o quanto as empresas brasileiras são atrativas. Quando a gente olha essa análise, a gente olha o fluxo de caixa descontado e a gente olha também múltiplos comparativos. Quando a gente olha os múltiplos comparativos, a gente percebe que eles estão em patamares históricos de baixa, o que numa reversão das expectativas embutidas na taxa de juros futura e de risco Brasil e inflação, poderão destravar um novo ciclo de alta estrutural para as ações brasileiras. Destacamos, no entanto, que para horizontes mais longos, os baixos preços das ações em bolsa também oferecem, não raramente, retorno na casa de 3 dígitos. Por isso, a nossa visão construtiva, apesar de cautelosa. O índice Bovespa fechou o mês com 3,4% de alta, como eu havia mencionado. Obrigada por nos assistir. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Até mais!